Que encontre seu caminho com o vento soprando por trás, que o sol ilumine o seu rosto, que a chuva umedeça os seus campos até nos encontrarmos, que a Deus a mantenha no aconchego de suas mãos. Que o círculo se abra, mas não se quebre, que o amor da deusa esteja entre nós. Feliz encontro, feliz despedida, feliz reencontro, irmãs. Essas mulheres que irão falar será Monade, Michele, Kelly, Ruth e Tchela. Eu vou começar dando uma introdução. Bom, vamos lá. Agora eu vou falar um pouco da nossa história. Muita gente acha que sempre foi, o sistema, as coisas sempre foram como é agora, mas nem sempre foi assim. Nós começamos a nossa existência dentro de sociedades matrilineares. Essas sociedades matrilineares tinham como premissa a conexão de todos os seres com a Terra e com a deusa. Muita gente acredita também que nessas sociedades as mulheres se sobressaíam em relação aos homens, mas isso não é uma verdade, porque o que era pregado era a igualdade, independente do gênero. Bom, nesse momento a vida era respeitada e havia uma união, e a ideia de unidade prevalecia. Então todos ajudavam todos. Mas, depois de um tempo, foi instaurado o sistema patriarcal. E isso se deu não de uma hora para outra. Isso foi aos poucos e foi sendo estruturado e tomou conta como acontece hoje. O sistema patriarcal, ele teve início junto com o judaísmo e também está ligado ao Código de Hammurabi. Mas o nome patriarcado surgiu na Grécia e ele significa homem, o pai como autoridade, o pai dita as regras. Isso significa muita coisa, porque não é só o pai enquanto homem, mas o pai enquanto um deus masculino. E um deus masculino que não permite uma deusa feminina. Bom, um dos recursos utilizados por esse sistema patriarcal dentro do âmbito da Grécia foi a fragmentação da deusa, para que ela perdesse sua força. Com isso, apenas duas deusas se sobressaíam, que era Artemis e Atena, que eram deusas que vinham de Zeus, por isso elas se sobressaíam, as demais ficavam de lado. Mas logo em seguida, não logo em seguida exatamente, mas em seguida, na Idade Média, começou a era cristã. E isso foi, de certa forma, um enfraquecimento para o patriarcado. Por quê? Houve um senso maior de comunidade e a deusa mãe ressurgiu através de Maria. E essa época foi chamada pelo sistema patriarcal de Idade das Trevas. Pouco depois, a Inquisição, no século XV, teve início com a caça às mulheres. E essas mulheres, elas representavam a sabedoria ancestral, o saber, a ligação com a natureza. E esses saberes, eles foram usurpados
pela classe médica que estava surgindo naquela época. E assim, não foram só mortas, mas as crenças foram silenciadas, as práticas e os sujeitos sociais. A mulher foi tirada do espaço público e teve o seu corpo renegado. Depois de um tempo, foi surgindo e se consolidando o sistema capitalista e assim novas necessidades foram surgindo. As mulheres precisaram ficar em suas casas e foram definidas como rainhas do lar. E a partir daí, e de várias outras necessidades que tivemos e ainda temos, surgiram as ondas feministas, requerindo vários direitos. Direitos políticos, jurídicos, igualdade de gênero nas suas mais diversas facetas, sejam elas relacionadas ao direito ao corpo, ao prazer, ao aborto, à sexualidade. Então, é assim que eu inicio. E agora eu dou a palavra à Tchela, para que ela possa tecer o seu discurso, tendo em vista isso. Boa noite. Estou só aqui colocando um cronômetro, para a gente não falar demais. Bom, boa noite a todas as mulheres, as pessoas aqui presentes. Eu sou a Tchela. Agradeço especialmente as mulheres na figura da Iane e da Monad, quem foram as pessoas que conceberam essa proposta. Agradeço as mulheres que estão aqui, honro muito todas essas pessoas que estão aqui participando com a gente. Queria ouvir todas, mas às vezes essa modalidade virtual não permite isso. Mas é bom estar com vocês aqui hoje. Bom, eu sou a Tchela, meu nome é Tchela, eu sou filha de Luci, neta de Sueli Vitória, bisneta de Lídia, Maria Luísa, Carolina e Armínia. Eu vou falar um pouquinho de mim. Acho que é uma boa. As nossas histórias trazem também as histórias do todo, de alguma forma, né? E peço também, né? Trouxe as minhas ancestrais para pedir também a permissão delas para falar. Eu, no momento, sou doutoranda em estudos feministas e de gênero. Estou trabalhando com círculos de mulheres no Brasil. Então, eu conto isso para dizer que eu me sinto muito permeada, tanto pelo feminismo, quanto pelo movimento ou pelos movimentos que surgem em círculos de mulheres. Sejam eles denominados de sagrado feminino ou sagrada feminilidade, ou outro nome que evoque uma percepção do ser feminino e da totalidade de maneira integrada. Falando de mim, eu estava pensando, né? Há um tempo eu tenho essa reflexão, desde quando eu sou feminista? Acho que desde sempre. Eu tenho uma lembrança de mim com 7 anos, mais ou menos, talvez até menos, falando que eu queria ser soldada. E claro que hoje eu sou totalmente contra qualquer tipo de associação, né, a forças armadas, a qualquer tipo de associação à violência, não acredito nesses meios. Mas acho que uma menina de menos de 7 anos dizer que queria ser soldada era bastante contestatório, né? Contra-hegemônico, no sentido que não é um espaço que você vê mulheres ocupando, né? Então acho que desde sempre que eu me entendo por gente, eu me sinto muito inquieta com desigualdades sociais e desigualdades de gênero, né? Desde criança, o fato de querer brincar de carrinho e de pistinha e não ganhar de presente, né? Até isso ir se aprofundando para uma adolescência de homens podem fazer isso, mulheres podem fazer aquilo, né? Uma série de normas sociais que são impostas
sobre nós, sobre o nosso corpo, e a gente não reflete sobre isso. Então, você vira adolescente, você tem que depilar, você começa a fazer unha. Claro que se você pertence a certo grupo social, né, com certo poder aquisitivo, que era o meu no momento. E quando não tem dinheiro para depilar, isso é uma grande questão. Nossa, não posso ir na piscina, não posso ir na cachoeira com os meus amigos porque eu não depilei. Uma jovenzinha de 13, 14 anos, né? Uma adulta, de certa forma, mas uma jovem adulta, ter que viver isso hoje, olhando para trás, eu acho muito forte. A gente não poder ser, né? Eu acho que vir para o mundo com um corpo de mulher, um corpo que socialmente é definido como de mulher, é viver se castrando. Não porque você deseja, mas porque socialmente isso é imposto para você. E aí o feminismo foi para mim uma forma de começar a questionar essas normas. Meu primeiro contato, então eu já vinha questionando, mas eu não tinha um embasamento, não tinha um embasamento que eu digo assim, não tinha onde buscar mais informações. Então, como eu gostei de estudar, né, então na universidade os livros eram para mim um refúgio. E aí conversando e lendo e percebendo, opa, não precisa ser assim, né? Pode ser diferente, né? A gente não tem que naturalizar violências, porque todas as pessoas que se identificam, né, que nascem num corpo de mulher, por mais que não se identifiquem com isso, vivem opressões, né? Desde da barriga, né? Vão escolher namorado para você, vão dizer se o seu corpo é bonito ou não, vão sexualizar qualquer comportamento seu. Então isso é muito forte. O feminismo veio para mim como essa resposta de dizer não precisa ser assim. E eu me agarrei nisso. Me agarrei nisso no sentido assim de que gostava de ir para a rua e achei que o tomar a rua, né, de ir para o palanque, dizer não é assim, vamos nos organizar mulheres, né, seja na academia, seja fora dela. Então a literatura feminista e o movimento feminista, que aí a primeira vez que eu comecei assim me reunir com mulheres, né, e pensar junto com mulheres e dizer a estrutura não precisa ser assim, a gente não pode naturalizar desigualdades. Isso foi muito importante. E aí isso foi uma virada na minha vida. A outra virada foi quando eu percebi que eu tinha útero. E isso eu já tinha 27 anos. Porque eu sempre vivi sem pensar que eu tinha um útero. Então a menstruação não foi ruim para mim, mas nunca foi algo bom. Foi algo assim que você passa. Eu nunca até o final ali até o início dos 30, talvez, por mais que eu ainda sou feminista, eu não tinha habitado minha casa. Eu habitava a rua e habitava muito bem. Mas a minha casa eu não habitava. O que eu quero dizer? Qual é a minha casa? Meu corpo. Eu não pensava sobre minha menstruação. Eu, por mais que né, já tivesse um engajamento, eu seguia depilando meus braços e ficava incomodado quando minhas pernas estavam pelo. Estou falando isso do corpo porque isso foi muito importante. Quando eu percebi que eu tinha útero e que ele não era simplesmente mais um órgão, isso revolucionou minha vida. E foi aí que eu me vi plantando a lua. Que eu me vi olhando para a lua e a lua me ajudou muito a perceber os meus próprios ciclos. E aí, é claro, eu me encontrei com essas mulheres maravilhosas que se organizam em círculo, essas lobas. Que, a partir dos conhecimentos delas, eu fui aprendendo sobre mim. E isso é muito bonito. E aí, minha trajetória se ampliou. Eu continuo sendo feminista, mas entendo, e aí eu tem também literatura sobre isso, né? Tem uma autora que eu gosto, uma militante que se chama Julieta Paredes. Ela fala que existem tantos feminismos como mulheres. A mulher não é uma só, né? A gente não pode pensar um feminismo como o feminismo que surgiu na Europa, da mulher branca, com certas demandas. Não, existem muitas mulheres. Né? Muitas mulheres em muitos cantos do mundo, e cada mulher no seu lugar e na sua história tem necessidades específicas. Então existem tantos feminismos quanto formas de organização de mulheres, né? E existem muitas mulheres no mundo se organizando para o seu próprio bem-estar e para o bem-estar das outras, das que estão ao seu redor.
E essa autora vai dizer também, né? O feminismo não existe apenas nessa linhagem que surgiu do século XIX, das ondas feministas, né? Que aí chega aqui no Brasil. Não, o feminismo ele existe desde as nossas tataravós que lutaram por melhores condições de vida, né? Essa posição que eu trago, ela pode soar mal, né? Por que ela pode soar mal? Assim, tanto para as feministas que têm uma outra perspectiva histórica do movimento, né? Que entendem sim que é importante esse surgimento a partir da Europa, né? Quanto para mulheres que não se identificam com o feminismo, mas reconhecem que as nossas ancestrais são nossa referência de libertação, de algum modo, né? Assim, que elas nos mostram o caminho da libertação. Mas essa foi a posição que eu resolvi adotar na minha vida, né? Que de alguma forma eu tô no entre caminhos, né? Então, circulo no ambiente feminista, claro que no momento, no ambiente feminista mais acadêmico, né? Por causa do doutorado, mas ao mesmo tempo acompanho a luta feminista no Brasil, né? Não estou mais tanto na militância em si, mas acompanho sempre com muito carinho. E estou no Círculo de Mulheres, estou há 2 anos entrevistando, conversando com mulheres, e me emociona muito todo o aprendizado que eu tive, né? Então, através e com mulheres que se identificam com essa sacralidade que está no cotidiano e que é nosso corpo, né? A Devana, eu escutei outro dia, que está aqui assistindo a gente, falando, né, que achei muito bonito o que ela disse. Ela disse que ao perceber que nós somos a deusa, nós reconhecemos, eu estou dizendo com minhas palavras, né, o que ela disse, mas ao perceber que nós somos a deusa, nós também reconhecemos nosso poder, nós também percebemos que nós temos um poder, uma capacidade, né, de empreender a nossa própria libertação e a libertação de demais. E então hoje, de alguma maneira, eu escolho esse caminho do meio e também lembro que, para fechar, assim, né, fazendo um pouco uma provocação, a literatura segue trazendo os ensinamentos, mas o caráter espiritual e transcendental desses ensinamentos foi perdido. E agora, com esses movimentos de mulheres, né, que trazem a espiritualidade feminina, isso começa a retornar, isso começa, né, a integrar. E isso eu acho muito bonito, a capacidade de unidade. E para fechar mesmo, que já estourou meu tempo, eu só queria dizer para vocês que, por exemplo, a noção de espiritualidade feminina, como a gente conhece, assim, como movimento, que depois surgiu a Wiki, etc., vem da segunda onda feminista, de um grupo de mulheres nos Estados Unidos que estavam envolvidas com os movimentos do pessoal político, né, e perceberam que precisavam tomar mais um flanco, né, que era o das religiões patriarcais. E aí começaram a se perguntar, e se Deus fosse mulher? E aí isso cresce, né? A partir dos anos 70 começa a voltar essa literatura que a Yane mencionou brevemente, né? Que é retomar nossas raízes para além do patriarcado. E claro que isso não é apenas conhecido, mas é recordado também. Vou ficando por aqui, agradeço muito e estou ansiosa para ouvir as demais. Agora, para fala, eu chamo a Kelly. Oi, tá todo mundo me ouvindo? Sim. Bom, eu sou a Kelly, eu sou militante feminista e atuo em coletivos de movimento feminista em Dourados. E comecei num grupo de mulheres, né, ainda criança, ligada à teologia da libertação na Igreja Católica. E
conforme eu fui crescendo, eu fui procurando outros grupos e sempre estive envolvida no movimento militante político, né? Conheci o Sagrado Feminino em novembro de 2017, porque eu estava fazendo mestrado. No mestrado, eu trabalhei com habitação, né, políticas habitacionais, e acabou entrando o assunto sobre mulheres, sobre feminismo, né, porque foi uma das primeiras políticas nacionais, foi a de habitação que obrigava que as escrituras de casas estivessem no nome das mulheres, né? E daí foi aonde eu fui em busca da teoria feminista e dessa luta das mulheres por habitação, né? E fui me dedicar teoricamente ao feminismo. E aí eu fui fazer um coach com a Silvana, porque eu precisava me organizar, e aí conheci a Silvana, já que eu já tinha trabalhado com ela, e no atendimento, nas reuniões, a Silvana me falou do Sagrado Feminino. E até aquele momento, eu era mulher militante, né? Conheci um pouco da teoria, me aprofundei durante o mestrado nas teorias feministas, mas eu não tinha uma ligação com o sagrado feminino, com a essência do ser mulher, né? E sofria muito porque eu tinha alguns problemas de saúde bem graves ligados ao ciclo menstrual. Eu cheguei a ficar 2, 3 anos sem ter ciclo, mas isso para mim até aquele momento estava ligado a um problema de saúde, um problema de saúde que eu tentava resolver no consultório médico, né? Enquanto isso, com as demandas de trabalho, com as demandas da militância. Quando eu me aproximei do sagrado, que eu comecei a perceber o meu corpo, mulher. Então, isso é muito interessante, porque dentro da militância feminina, a gente falava o tempo todo do acesso, do direito ao corpo, né? No meu caso, que trabalho com questões sociais, com direito ao corpo na saúde pública, no Sistema Único de Saúde, o direito da mulher envolvida nas questões políticas, mas eu não percebia meu próprio corpo, né? E o Sagrado Feminino me trouxe isso, além de me perceber mulher enquanto corpo, né? E me perceber que mesmo sendo militante, mesmo dispensando tempo e energia para o bem coletivo, eu também precisava cuidar de mim e dos meus, né? E aí foi onde eu aprendi a honrar os meus ancestrais e a cuidar do meu corpo, da minha saúde espiritual, né? Porque mesmo eu sendo de uma igreja tradicional, onde eu comecei quando criança em grupo de mulheres, mas era dentro de uma igreja estruturalmente patriarcal, historicamente patriarcal, que a gente sabe que nem tudo era debatido, né? Então, o feminismo me traz a liberdade dessa instituição, a militância e a busca por direitos. E o sagrado feminino vai me fazer perceber meu próprio corpo e meus ciclos, né? E eu sempre digo que o sagrado foi uma virada na minha vida, né? Hoje eu continuo sendo, já atuo no Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, atuo no coletivo Mulheres na Política, né? Que luta e tem umas pautas da inserção da mulher em representação política mesmo. E estou me inteirando atualmente das atividades da Marcha Mundial das Mulheres, onde eu fui convidada a falar sobre as mulheres de periferia mesmo, e a falar sobre o feminismo da periferia, né? Que, como a gente sabe, são muitos, e as demandas das mulheres da periferia, elas são demandas específicas e que, às vezes, ficam lesadas em seus direitos de alguma forma, né? Mas, mesmo com toda essa atuação política, hoje eu pertenço ao grupo e sou muito grata ao que ele me trouxe, porque ele me fez perceber o meu corpo, né? Então, enquanto eu ficava lutando por direitos ao corpo, eu não percebia o meu próprio corpo e a minha relação que eu tinha que ter com ele, e a minha relação de carinho e gratidão com o meu corpo, e que me fez mudar radicalmente as abordagens que eu estava tendo com relação ao meu ciclo, e que, por consequência disso, me fez melhorar, né? O que na minha vida, eu sempre digo, o milagre da minha vida é que
me fez perceber meu ciclo e hoje eu ter ciclo, né? Porque eu procurei outras abordagens, tanto nos tratamentos como no cuidado comigo mesma, e já tem 12 meses que eu tenho ciclos ininterruptos, né? Então, isso para mim, para quem desde os 12 anos tinha um ciclo completamente irregular e problemas de saúde causados por isso, hoje eu me sinto completa. Lógico que eu tenho muito para aprender a viver, mas eu me sinto completa hoje. E eu passo minha palavra para a Michelle agora, que já estourou meu tempinho aqui. Antes da Mi falar, eu gostaria de lembrar as mulheres, porque eu acredito que talvez no início nem todas estavam presentes, que vocês podem mandar perguntas, tá bom? Através do bate-papo, porque no final nós abriremos para a gente discutir e debater a respeito dessas perguntas, ok? Mi, pode começar. Você pode ativar. Mo, ativa para ela, por favor. Espera aí. Aí? Não. Mudou de novo. Aí. Não tá ficando. Vamos. Olá. Mi, você tá de fone? Não. Tá ativado para mim. Pra mim não tá. Você consegue escutá-la? Não. Não. A gente não consegue te ouvir. Vamos fazer o seguinte. Tudo bem que gente... Vou tentar ativar todo mundo. Ok. Aí? Fala-me. Não? Espera aí. Espera aí, que tá aparecendo só eu ativada. Monat, ¿a quién le toca ahora? Posso falar eu? A mim não está conseguindo colocar? Quer falar você? Pode falar. Então, manda ver. Para ouvir direitinho? Sim. Sim, perfeito. Tá. Então, eu sou Linda, neta de Ceferina, bisneta de Ama. Soy paraguaya, voy a hablar los dos idiomas de repente porque hay palabras y formas de expresiones donde me salen mejor en español y otras en portugués. Vengo para hablar del movimiento feminista Puñacuera, que nace desde el... Nos reunimos con dos amigas intentando hablar de nuestro cuerpo y de sexo. En realidad queríamos juntarnos y hablar de sexo y de cosas que podrían liberarnos entre nosotras porque nos daba vergüenza hablar en medio de gentes. Desde este punto creamos el grupo desde Facebook. Éramos 6, creo, hablando de eso. Luego creamos el grupo en WhatsApp y empezamos a hablar de cuestiones políticas porque nos dimos cuenta que hablando de sexualidad
estábamos descubriendo nuestros cuerpos. Cuando yo contaba mis experiencias, las amigas contaban las suyas, algunas empezaban a asustar porque empezamos a darnos cuenta de que habían agresiones, violaciones, abusos y que estábamos desconocíamos nuestro cuerpo. Desde ahí nace entonces el grupo Cuñacuera como un grupo feminista contemporáneo en la frontera, sí, con mujeres brasileras y paraguayas. Bom, a gente teve um momento que não soubemos muito bem lidar, porque a gente precisava desconstruir. A gente se juntou, começou a fazer atividades, mas sem o conhecimento e a desconstrução real do que era o patriarcado em nós. Depois que o tempo foi passando, a gente foi fazendo reuniões, teve desentendimentos, a gente não conseguiu fazer uma base forte do nosso movimento. Daí, então, teve como uma brecha. A gente fez uma pausa depois de... E o grupo ficou só no WhatsApp mesmo. E fazendo isso que é muito importante. Hoje eu penso, porque as meninas falam, mas a gente tem que fazer atividades, a gente tem que se encontrar, a gente precisa sair à rua, a gente precisa colocar a cara. Tá, a gente fez isso no começo. Mas realmente colocamos a cara, mas quebramos a cara também. Pela falta de desconstrução e conhecimento, tanto político, né, como emocional da questão feminista. Então, o grupo ficou em pausa, e nessa pausa a gente continuava desconstruindo no grupo, falando dos nossos corpos. Nisso veio o sagrado feminino com a pergunta, né? Quem somos, né? Porque o descobrimento do útero como um poder. Desde ali, então, a minha questão sempre foi entender, né, de uma forma mais individual, a questão feminista. O grupo me ajudou a fortalecer, a sair de uma relação agressiva, né, a me empoderar, mas a pausa me ajudou a me descobrir sozinha, né? Depois disso, com a ajuda já do movimento espiritual da questão feminista, que é o Círculo Sagrado Feminino, onde eu encontrei, né, isso que eu estava procurando. O descobrimento do útero, do meu ciclo através da lua, né, de como eu posso cuidar de mim mesmo, porque eu achava que eu não podia cuidar, eu precisava que alguém cuidasse de mim, né? Logo depois, ou não alguém, mas um medicamento, né? Ou uma coisa que eu possa tomar e não sentir mais dor, ou que eu possa tomar para prevenir e não ficar grávida, tipo essas coisas, né? Então, eu desconstruí primeiro essa ideia e fortaleci a ideia de conhecer o meu corpo em um processo, não rápido nem instantâneo, mas um processo lento e seguro, que é o ciclo menstrual. Através disso, já vieram outras questões, né, que são o conhecimento através das deusas. As deusas a que eu me refiro são as deusas do conhecimento védico, né, que é Lakshmi, Sarasvati, Durga, e daí, então, um empoderamento já emocional através do espiritual. O grupo Cunhacuera é um movimento feminista que ainda existe, né, que ainda persiste, a gente ainda se reúne num grupo, no WhatsApp, conversa e faz isso que é muito, muito importante. Y yo quiero recalcar siempre que es muy, muy, muy importante, primero, la desconstrucción de las ideas patriarcales que tenemos incrustadas en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra vida.
entenderlo primeramente como cuestión intelectual y luego como una cuestión ya práctica en nuestras vidas. Entonces, esta es mi experiencia en este movimiento contemporáneo que comenzó políticamente para hablar de mi sexualidad con mis amigas y luego fue progresivamente creciendo a través del sagrado, ¿verdad? Como algo que vino a curar mis emociones y a unirme a mis ancestras y a las diosas. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana. Gracias. Michelle, conseguiu? O microfone está funcionando? Sim. Ai, que Olá, maravilha. queridas. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Sim. Queridas, eu só quero pedir que se alguém puder marcar o tempo para mim, que eu tô sem nenhum aparelho, tô usando o celular. E aí, Eu faço pudesse me isso. avisar com a linha, beleza. Eu primeiro quero agradecer a todas queridas, honrar a Deus que existe dentro de vocês, dentro de nós. Agradecer infinitamente a Deus por possibilitar que esse círculo, né, essa teia aconteça em canais virtuais nesse momento. E aqui, né, estou muito feliz de falar sobre isso, que, como eu falava com as meninas, é algo que vinha borbulhando dentro de mim para tentar integrar, né? E aí eu fui olhando para mim, né, tecendo essa teia dentro de mim, entendi como que os dois se complementaram na minha vida, o feminismo e o sagrado feminino, e eu pude curar o meu feminino. E aí, para essa narrativa, eu vou falar a narrativa da minha experiência, que desde pequenininha eu percebi que o lugar da mulher era um lugar diferente na sociedade, né? Desde coisas sutis, como eu tinha um jeito certo de sentar, porque eu tinha que sentar com as pernas cruzadas, porque vai que um homem olhasse para isso. Então, desde pequena, eu fui percebendo essas barragens. Eu lembro que, bem pequenininha, eu li no livro de história e eu vi várias mulheres contra o aborto da Igreja Católica, e naquele momento eu não entendi aquilo, né? Que eu não tinha consciência. Cheguei em casa e falei assim: mãe, mas como assim? As mulheres não podem decidir sobre isso, é o corpo delas, né? E aí minha mãe me explicou, né, por conta da Igreja Católica, eu cresci, né, com essa religião. E aí então foi sempre demarcando até as coisas mais agressivas, como ter sofrido assédio sexual na infância, na adolescência, e percebendo como o corpo feminino tinha esse lugar de subjugação, né? Então isso tudo foi me enfraquecendo muito dentro de mim. A minha criança interior ficou muito ferida. E eu não percebia isso. Seguia a vida naturalmente, não percebia que muitas das minhas potências estavam bloqueadas. Então, no passar da minha adolescência, isso foi se aprofundando mais. Aí eu desenvolvi hipotiroidismo, né, da garganta, porque eu tinha muita coisa para falar. E porque eu percebia muito isso, mas não tinha quem escutasse, porque na nossa sociedade é naturalizado esse lugar da mulher. E também fui percebendo isso muito nas minhas familiares, né? Nas minhas avós, na minha mãe, e como todo o círculo acontecia. E aí, quando eu fui ficando um pouco mais velha, eu já comecei a negar isso dentro de mim, aí entrei na faculdade, né? Estou no último ano de psicologia e sou muito grata aos movimentos feministas que eu conheci dentro da universidade, porque ali eu encontrei um alicerce para poder entender tudo aquilo que aconteceu comigo, com o meu corpo, com as mulheres da minha família, com as minhas amigas, e consegui entender que isso não era natural, né? E aí foi aí logo que plantou a sementinha dos círculos, e que foi num coletivo feminista, onde foi a primeira vez que eu sentei com mulheres, né? Com jovens, né? E aí naquele círculo eu percebi muitas coisas ainda do patriarcado entre nós, porque apenas uma das mulheres, e tinha mais de 15 mulheres, não tinham sofrido assédio sexual mesmo, né? Uma só não tinha. E aí eu comecei a olhar para aquilo e começou a doer muito. E aí fui pesquisar, né, na família das minhas avós, da minha mãe, fui percebendo que isso é algo totalmente naturalizado. Então, isso foi traçando coisas que fizeram que eu me machucasse ainda mais nesse sentido de perceber o meu corpo e não saber como liberar isso, de não aceitar o meu corpo. Então, eu fui negando coisas do feminino em mim, sem perceber.
fui negando essa feminilidade, que é esse conceito feminino que o patriarcado tem desde quando existiu, né, do feminino fraco, do feminino como objeto, e aí eu fui negando isso dentro de mim, né, então fui bloqueando ainda mais essa energia, né, da questão da criança interior já ferida, e aí eu acabei percebendo que eu não conseguia me ver feliz dentro de um relacionamento, não conseguia mesmo, porque eu não conseguia aceitar o masculino. E aí eu encontrei o Sagrado Feminino aqui em Dourados, e aí, nossa, foi uma loucura, porque daí muita coisa começou a movimentar. Porque uma das coisas que vocês vão perceber é que eu tenho acredito muito na potência dos círculos, porque eu percebi como isso modificou a minha vida. E daí também floresceu, hoje eu sou artista de mandalas e veio dessa necessidade do círculo, né? Então eu conheci o Sagrado Feminino e aí eu fui conseguindo integrar tudo isso, tudo que eu tinha sofrido na minha infância, tudo isso do masculino, e entendi que o meu feminino me dava força, que o feminino que eu estava querendo negar, porque eu não queria essa condição de mulher subjugada, de mulher que não tem poder, de mulher que é objeto, eu comecei a entender que era esse feminino que eu estava negando, porque o patriarcado me mostrava que isso era fraco, que podia me dar forças. E aí muita coisa começou a movimentar dentro de mim, muitos processos. E aí eu decidi fazer uma constelação familiar com essa questão do meu relacionamento, porque eu não conseguia aceitar o masculino. Fui conseguindo entender que esse não conseguir aceitar o masculino estava ligado a essa questão de negar o meu feminino. E aí na constelação eu descobri que eu não conseguia honrar os homens da minha família, porque a minha avó era espancada pelo meu avô, né? Isso se sucedia nas nossas ancestrais. E aí eu fui percebendo como toda a rede familiar foi tecida em cima de violência contra as mulheres. E eu não conseguia integrar o masculino dentro de mim, não conseguia honrar. E isso foi, assim, atravessando a minha vida, e eu não percebia, né? Porque antes de entrar no Sagrado Feminino, eu não conseguia entender isso a nível corporal, a nível energético, quando eu comecei a olhar para dentro de mim. E aí eu fiz as constelações, e aí o Sagrado começou a me curar. E eu comecei a me olhar e conseguir a usar esses saberes das nossas ancestrais para me curar. Então, por isso que eu digo que eu vejo muita potência, como que esses dois movimentos foi muita potência na minha vida. Porque um me deu a base de entender que isso não era natural, que eu tinha mulheres ali onde eu podia contar, onde eu podia me fortalecer, e aí eu encontrei o Sagrado, onde eu pude aplicar isso e me curar, onde eu encontrei mulheres que estavam ali, que também, né, como a gente é um todo, passaram pelas mesmas situações, estávamos ali louvando esse feminino. E isso foi o mais, assim, incrível para mim, porque aquele feminino que eu estava negando, que me machucava, virou potência de existir, potência de devir. E aí eu comecei a traçar, comecei a desenhar mandalas, eu comecei a desenvolver minhas potências em cima daquele feminino que eu negava. E aí foi muito lindo, porque até tempos atrás eu ainda estava com a questão de ter sofrido assédio na infância e não entendia como que isso estava circulando na minha vida ainda. E aí eu fui, né, num círculo que a gente teve no final do ano passado, do Sagrado Feminino aqui em Dourados, veio muito essa questão do assédio. E eu percebi que eu não tinha curado isso ainda em mim, que era uma questão, e que eu não queria olhar. E aí também, né, nesse dia do círculo, foi assim, movimentou muita coisa dentro de mim. E aí fui fazer outra constelação, e aí eu percebi muitas coisas. Eu estou falando da minha narrativa, né, da minha experiência, porque para demonstrar como essas coisas se integraram dentro de mim, né, a partir da minha própria história. E aí eu entendi que eu não conseguia, eu não tinha pureza da minha criança interior, eu não conseguia acessar isso. E aí foi muito sutil, porque eu sempre tinha uma coisa que eu adorava crianças, mas só para mim terminar, que eu adorava crianças, mas eu não conseguia, assim, me desenvolver com crianças e tinha até pensado em não querer ter filhos, né? Era uma coisa que não queria. Então, eu não conseguia me relacionar com as crianças e brincar com as crianças. Depois desse círculo do Sagrado Feminino e da constelação que eu fiz, nossa, eu entendi
que o meu feminino, a minha criança interior estava muito machucada ainda por essa questão do patriarcado. Então, assim, essa minha narrativa é mesmo para mostrar a potência desses dois movimentos, como elas foram muito importantes na minha vida para realmente, assim, vivenciar o meu ser interior, a deusa que habita em mim. E sou muito grata a todas as mulheres, a hoje sentir essa força do útero, a hoje honrar o meu sagrado feminino, que me fez curar minhas potências, curar minhas ancestrais, a minha família, e como isso também me fez olhar diferente para as próprias mulheres da minha família e todas ao meu redor, e como nasceu um amor natural, incondicional a partir disso. Gratidão, queridas irmãs. Gratidão. Agora, passo a palavra à minha querida Monade. Olá, estamos escutando? Sim? Sim. Então vamos lá. Eu sou Monade Clemente, guardiã do Círculo do Sagrado Feminino aqui de Dourados. Eu sou a militante do Sagrado Feminino. Nunca participei de nenhum movimento feminista. Não achava que eu era feminista. E num diálogo com a Tchela, né, numa entrevista com a Tchela, ela virou para mim e falou: então, mas tudo que você está me falando é a base do feminismo, você é feminista. E aí eu comecei a olhar, né, o feminismo de uma outra forma, e comecei a querer mesmo saber, né, porque de um lado existe um certo reproche vem para mim, desculpa, gente, a Ruth fala misturado e eu também. Então, de um lado, tinha esse reproche meu com o feminismo, mas também tinha do lado feminista para o Sagrado Feminino, né? O Sagrado Feminino, ele aconteceu na minha vida no ano de 2009, na Espanha. Foi muito natural, e eu não sabia nada, não entendia nada, não fui estudar antes de participar de um grupo, mas quando eu me sentei em círculo, dentro do meu ser, eu entendi que aquilo foi uma coisa que eu fiz a minha vida toda, e todas as minhas vidas antepassadas. Então, é como se eu estivesse voltando de novo para o círculo, né? E aí, assim, eu trouxe para vocês um pouco o que é o sagrado, né? O que é o sagrado? Aí eu peguei no dicionário, que recebeu a consagração que se sagrou. Sagrar, dedicar a existência ou um sentimento, ou dedicar-se, devotar-se. Né? Então, a própria palavra sagrado já traz para a gente o significado, né? Então, assim, na sociedade matrifocal, como as meninas já vieram falando, né? Todos os seres eram sagrados. A natureza era sagrada, os ciclos da natureza eram sagrados, os ciclos da mulher eram sagrados, e era também reverenciada a deusa mãe, né? E ela era conectada, então, essa deusa com a própria Gaia, com a própria natureza, né? Então, os ciclos das mulheres, eles eram correlacionados ao ciclo da natureza. Então, a gente não era solar, né? O nosso calendário não era solar e sim lunar. Então, era a Lua quem ditava essa ciclicidade das estações, né? Então, você pode ver que nos solstícios, até hoje, existem rituais em todos os solstícios. Então, sacralizando esse momento natural da natureza, né? Como algo mágico que passa, né? E assim, por que antes tinha uma conexão nossa com a natureza? Então, quando entra a sociedade patriarcal, em que se cultua um Deus masculino, esse Deus, ele é opressor e ele é inalcançável. Ninguém consegue se ver em Deus. Eu não me vejo um ser de luz divina aqui na Terra. Porque, primeiro, né, que o único filho dele nasceu de uma virgem.
né? A Devana gosta sempre de falar isso, né? E daí, como nós vamos chegar a ser uma centelha divina se a minha mãe transou com meu pai para eu nascer, né? Minha mãe fala que ninguém é filho de chocadeira, não é verdade? Então, assim, a gente nunca vai chegar a ver essa deidade dentro de nós mesmos. Então, a partir do momento que a gente não sacraliza o nosso ser aqui, a gente perde a conexão com tudo que é sagrado e com a própria terra, né? O mais claro é o momento que nós estamos vivendo agora, é a falta de sacralidade da própria Gaia, né? Da própria natureza, nós perdemos essa conexão. E assim, quando essa sociedade patriarcal entra, ela também diminui e também oprime o homem, porque o homem também não se vê mais um ser sagrado, né? E aí a gente, oprimindo quem nós somos, nós oprimimos o nosso centro de poder, né? Que eu gosto de chamar de Tantien, que vem do chinês, né? O Tantien é um centro de força que ele está a 4 dedos embaixo do umbigo, bem no nosso segundo chakra, no centro do nosso útero. E o homem também tem esse ponto de esse ponto de poder mesmo, esse Tantien, que é um ponto energético nosso, né? E aí eu coloquei assim, o Tantien, ele significa mar de energia, é o nosso centro de força e está situado, então, no meio do nosso útero, né, no homem, a 4 dedos embaixo do umbigo, e onde se fomenta a confiança, a vontade e o valor nosso, né? É o nosso centro de equilíbrio e onde se gera o movimento energético dentro do nosso corpo. Então, ele se trata de um centro de transformação e acumulação de energia do corpo, onde é armazenado o Qi, né? Ou Qi. Então, assim, gente, a gente perder essa conexão com a nossa sacralidade, a gente fechou esse nosso centro de poder, né? Então, o homem masculino já não se conecta mais com a energia vibratória dele, e nós, que a nossa, todos os meses a gente nasce, morre ciclicamente, né? O nosso útero é poderosíssimo, e a quantidade de energia que é criada dentro do nosso Tantien, ela fica aprisionada ali dentro. Então, mioma, né? Pólipos, mulheres que não conseguem engravidar, né? E tudo isso que a gente já sabe, né? Somos, acho que todas mulheres no grupo, então todo mundo já passou por tratamentos, né? Inclusive eu. Então, esse voltar a sacralizar o nosso ser é o que a gente faz dentro do círculo de sagrado feminino. Então, assim, muitas vezes as mulheres do movimento feminista, né, que eu já escutei falarem, que eu vou fazer lá, dançar em roda, ciranda com as mulheres, né? Eu tenho mais coisa para fazer, né? Porque o movimento feminino é um movimento feminista, né? Político, de ir para a rua e de falar sobre os meus direitos, né? Mas como eu vou falar dos meus direitos se eu propriamente não sei quais são? Porque eu não me conheço ainda como um ser de luz, como um ser divino, né? Como as meninas todas vieram retratando, elas conheciam, né, dentro da teoria e nas discussões que eram feitas entre mulheres, né? E lógico que dentro do coletivo feminista existe uma ajuda e um respaldo para aquela mulher, né? Mas existe uma ajuda que ela é externa. Então, a partir do momento que eu ajudo só externamente, eu fico a Deus dará, ou a deusa dará, né? Fico sem me olhar, fico sem entender quem sou eu, né? Então, o que o círculo do sagrado feminino e as nossas celebrações traz para a gente? É um olhar de volta para quem eu sou,
curar as minhas feridas internas, a minha criança interior, as minhas relações com o meu feminino, né? Então, assim, eu faz 10 anos que eu estou nesse movimento. Então, assim, o meu feminino tá mega equilibrado, estou super bem, o meu ciclo vem super bem, né? Até hoje eu pedi para a deusa que ela me guiasse, né? Porque não é fácil falar aqui, né? Tem muitas mulheres com um montão de conhecimento, muito mais do que eu, né? Então a gente fica um pouco nervosa. E o meu ciclo adiantou 10 dias e hoje veio a minha lua, né? Então é como se a deusa falasse para mim, né? Você quer se conectar? Então, olha aqui, uau! Ela abriu esse mar de conexão para mim, né? Então, assim, esse é um equilíbrio meu comigo mesma, com o meu sagrado feminino. Mas, assim, 10 anos de trabalho, o meu sagrado masculino ainda está ferido. Né? Eu ainda tenho pendências energéticas com o meu pai, eu ainda tenho pendências energéticas com o meu marido e com os homens em geral. Tem muitos trabalhos nossos que eu fico morrendo de raiva, fico... Já deu meus 10 minutos, mas eu vou terminar. E então, assim, não é fácil também para a gente, né? Não é uma brincadeira de roda, né? Porque a partir do momento que você trabalha o masculino dentro de você, né? E essa opressão que a sociedade patriarcal, que não tem a ver com o homem, não foi o homem que fez isso, foi toda uma sociedade, né? Então, essa opressão ela aflora, porque a partir do momento que você, dentro de você, você encontra o que está acontecendo, ela brota para fora. E quem é a primeira pessoa que vai receber essa carga? É o companheiro, né? As mulheres que têm companheiras, com certeza absoluta, vai ser com o melhor amigo ou com o pai. Né? Então, assim, o primeiro masculino, o masculino mais próximo, é aquele que vai receber essa carga tua da limpeza, né? Mas a gente tem que ter paciência. O círculo, ele é muito acolhedor, né? Porque quando eu me curo, eu gosto de dizer que é com um passe de mágica, todo o círculo, todas as mulheres são curadas ao mesmo tempo, né? Eu estou fazendo um curso agora de medicina do sangue, que é homeopatia com o meu próprio sangue menstrual, e está acontecendo algo muito surreal, porque assim, o que acontece comigo e eu coloco no grupo, me abro no grupo, está acontecendo com todas as mulheres, desde sonhos com namorados de antigamente, namoradas de antigamente, até perseguição em carro, é uma coisa muito, muito louca, assim, como nós conseguimos estar conectadas em círculo, né? Então, eu acredito que o sagrado feminino, ele traz para nós de volta essa sacralidade de quem somos, e a gente, ao cultuar a Deus, a gente volta a reverenciar a Mãe Natureza, e a gente volta a estar nessa conexão mesmo, de volta com esse ser, né? E é isso. A minha fala é essa, e agora eu vou deixar com a Yane de novo para ela continuar. Ok, certo. Bom, agora eu vou abrir para vocês, caso vocês tenham algum questionamento, algum apontamento, consideração, que quiser trazer para a gente. Agora é o momento. Eu vou tentar abrir todos os microfones. Ou também cada uma, eu não sei porque o computador não está abrindo os microfones, se cada uma quiser tentar abrir o seu próprio, e aí a gente espera um pouco vibrando o nosso sagrado masculino, que é aquele que espera o momento, que as mulheres a gente é um pouco afoita para falar, né? Como somos masculino e feminino, vamos trazer então um pouco desse sagrado masculino para falar cada uma de uma vez. A mulherada tá quieta.
Não? Ninguém? Alguma questão? Vocês, mulheres que conversaram? Vamos lá, gente, coragem! Bom, eu anotei várias coisas, né? E uma coisa que eu queria levantar, e vocês, eu quero que alguém sinta de responder essa pergunta: o que significa ser cíclica? E como isso afeta a forma como os homens nos julgam? Porque eles esperam de nós uma coisa que nós não podemos oferecer, devido a essa questão dos ciclos que nós manifestamos na nossa existência, enfim. Quero que alguém fale um pouco sobre isso. Eu vou começar um pouco falando, acho que podemos falar todas, né? Os homens também são, né? Mas eles não são conscientes de serem cíclicos, né? Eles também têm uma conexão com a Lua, né? E eu escutei de um homem só na minha vida, um amigo do meu marido, que chegou para mim e falou para mim, eu comecei a perceber a Lua que estava no céu e comecei a perceber como eu me sentia, né? E as mudanças hormonais que o meu próprio corpo fazia. E aquilo eu falei, what? Né? Então, assim, eles são cíclicos, mas a sociedade também castrou eles nessa ciclicidade, se existe essa palavra, né? Então, para eles é muito mais fácil, porque eles não têm esse momento nosso, né, da menstruação, em que a gente quer se recolher, porque a gente já se conectou com esse nosso sangue sagrado e a gente já entende que é necessário a gente se recolher. Eles não, eles têm esses momentos de recolhimento, mas eles não fazem, e eles esperam que a gente também seja linear, como colocaram socialmente que eles eram. Agora, para nós não teve como, porque a gente menstrua, né? A gente menstrua não, porque a gente não é linear, a gente tem o nosso período da Lua, né? Então, o nosso é claro, né? É algo que ele acontece, mesmo a gente não querendo, né? E eles não, né? É como se eles conseguissem burlar essa ciclicidade do próprio ser deles. O que eu penso, né? Perfeito. Pode, abre o seu microfone. Todo mundo que quiser falar, gente, abre o microfone. Não está aberto. Não está aberto. Ai, meu Deus. Foi. Agora foi. Eu acho que não só os homens esperam isso da gente, mas as outras mulheres também, nessa sociedade, que ainda não conhece essa ciclicidade, que ainda não conhece esse sagrado de poder ser tantas coisas num único mês, sabe? E ver isso como uma loucura, como um desequilíbrio, sabe? E isso é uma dor. Carrego e que eu venho assim tentando superar, porque o que eu vejo? As pessoas falam assim, meu marido, por exemplo, fala assim: hoje você não tá bem? Você tá mal? O que tá acontecendo? Como se a gente fosse obrigada a estar feliz, estar alegre, estar animada todo dia. E o dia que a gente não tá, é como se tivesse alguma coisa errada. Tá deprimida? Então, assim, enquanto as pessoas não reconhecerem isso, e os homens, né, igual a Monad falou muito bem, sofrem muito mais. O fato deles não reconhecer isso deles não respeitar isso, eles usam isso com agressividade, com, com, com grosseria, porque eles estão sofrendo muito, mas não sabe como lidar com isso. Então, assim, então várias outras mulheres, quando vai falar da menstruação, da lua, a primeiro momento pode achar uma loucura, pode achar assim, nossa, isso aí é conversa. Isso aí é conversa de natureba, essas coisas de bruxaria, isso aí, sabe, é um preconceito de muitas outras mulheres, mas que quando elas param um pouquinho depois do que elas falaram, elas falam assim:
Nossa, mas comigo também, né? Tem dia, quando vem minha menstruação, eu quero ficar quieta, eu quero me recolher. E no mesmo momento já vai ali um despertar. Então eu acho assim que a gente tem que falar disso, tem que espalhar isso, né? Mesmo que seja fora do círculo. Essa é a minha opinião, meu palpite. Com certeza, muito obrigada pela sua fala. E é isso, né? Na verdade, essas castrações, para a gente está muito claro o que a gente sofre. Mas para os homens, eles sofrem também com o machismo e com a sociedade patriarcal, de modo que eles não podem manifestar tanto essa questão dos ciclos, quanto também as outra parte dele, a parte feminina que existe em cada homem, né? Essa parte, eles apertam, 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 e talvez seja isso uma das razões, como foi trazido agora, que eles se manifestam com essa violência, né? Então, como a gente pode melhorar isso de forma a iluminar essas pessoas, não só as mulheres, mas também os homens, para que essas pessoas também tomem consciência e se liberem? Oi, posso fazer uma... Na verdade, não é uma pergunta. Essa questão do sagrado não é só das mulheres. Eu fui descobrir isso depois já, que eu estava dentro do círculo sagrado, e foi perfeito, porque eu tenho 3 filhos, e eu me dei conta que existe o sagrado masculino, e esse sagrado masculino só vai despertar o dia em que nós despertemos também. Então, é uma coisa muito sagrada mesmo. As deidades estão dentro de nós, e isso é supremamente importante. Então, os homens precisam muito que nós curemos nosso ser para eles curarem também. É isso. Tchela, Michele, Kelly, gostariam de dizer algo? Aproveitando o gancho, vocês estão conseguindo escutar bem? Sim. Mais ou menos. Mais ou menos. E agora? Agora sim. Isso tudo, né, que entra, né, que nos atravessa, como a gente vê a nossa mãe Gaia ferida, todos os seres humanos vivendo, né, nesse sistema de opressão, de competição, de totalmente bloqueando os nossos potenciais. Eu acredito muito nos círculos. Eu acredito muito na potência do encontro, da unicidade, porque os círculos são energéticos. Então, quando nós nos juntamos em círculos, a gente traz uma potência tão criadora de energia que, além de nos proteger, ela atrai tudo que é bom para nós. E quando a gente está mudando aqui, a gente está mudando toda a malha energética, né? A física quântica nos mostra isso. Então, algo que hoje me dá muita esperança, né, de estar vivendo nesse sistema, é essa questão mesmo da união, dos círculos, da gente se encontrar em círculos. E também eu olho muito para mim como eu tenho que respeitar as outras irmãs que não estão no tempo delas, que tem outro tempo, que tem outra caminhada. E acredito que fazendo o nosso trabalho de nos unir, de estar sempre em círculo, de estar sempre aumentando o nosso potencial, todo começa a mudar também, assim como o sagrado masculino. Então, hoje, eu vejo muita potência nisso mesmo, nos círculos, nisso que nos une. É isso, irmãs. Sobre o sagrado masculino, faz 2 anos que eu comecei, porque eu acho que por uma vontade, né, que o meu marido sacralizasse o ser masculino dele,
começou a chegar um monte de informação para mim, de círculos sendo fundados no Brasil e material, assim, do além chegando, né? Do além não, porque nada é do além. E aí, chegando esse material, e eu, empolgadíssima, comecei a falar com o Tomás, monta um círculo. E aí, um dia, ele questionou, né? Falou, mas o que a gente vai fazer? Vamos ficar pintando o corpo com cúrcuma? Ou a gente vai dançar, deusa não sei o que lá, né? Porque, assim, são 10 anos que ele vivencia o sagrado feminino dentro da casa dele, né? Então, para os homens, a única referência de círculos sagrados são os femininos. Não tem nada de informação para eles. Não tem livro, não tem uma Mireia Fowler, né? Não tem uma Shinoda, não tem ninguém, entendeu? Que fale sobre a sacralidade masculina, né? Mas não essa sacralidade a partir do patriarcado, mas sim uma sacralidade a partir do ser sagrado, né? Então, e aí? Como que eles começam? E como a gente pode ajudar? Isso é uma coisa que me inquieta muito, né? Como eu, né, mulher, posso ajudar nesse despertar do meu marido, mas que seja a partir do sagrado masculino. Então, mas eu acho, então, que é através do nosso útero. A gente tem isso de criar, de dar vida. Então, a gente é a plantadora, a criadora, e através disso vai o sagrado masculino naturalmente fluir. Mas para isso a gente precisa despertar, né? E esse processo não é muito rápido, que digamos, né? Eu acho, não sei se a gente vai ver ainda um círculo masculino, assim, aqui eu falo. Manas, eu não sei se vocês vêm percebendo, mas eu ando vendo que o sagrado masculino no mundo também vem sentindo essa necessidade de se encontrar. Sim. O meu companheiro está procurando bastante grupos em Facebook do sagrado feminino ou do sagrado masculino. E aí é uma coisa ainda bem sementinha, né? Que eles estão ainda entendendo o que é isso, como que eles podem ter isso, mas já está começando, já sentem isso dentro deles de alguma forma, assim como eu acho que todas as mulheres estão sentindo essa energia de união. E o que eu acho que a gente pode fazer enquanto sagrado feminino é orientar quando eles pedem, né? Claro, porque eles ainda estão numa sementinha, como eu vi nos grupos que o meu companheiro estava mostrando. Eles não sabem o que fazer, nem como fazer, mas sentem essa necessidade. Então, o universo está desenvolvendo. Eu acho que o João está ali com a Tchela. Pode ser que o João queira falar? Meninas, eu queria fazer uma colocação. Vocês estão me ouvindo? Sim. É que eu tive um probleminha que eu tive que entrar e sair de novo. Ah, tá. A Tchela também tem esse problema. Como vocês colocaram a questão dos homens também, e aí eu vou falar como o lado militante, né? Porque vocês falaram mais sobre o sagrado. Sem dúvidas, né? Historicamente, o homem também é cobrado através do patriarcado, né? Imposto certas situações através do patriarcado. Mas, por exemplo, no que a gente fala de acesso a direitos políticos, a acesso à cidadania e as políticas contra a violência à mulher, o patriarcado coloca o homem, independente se ele sofre ou não, na situação de privilegiado. Então, quando a Michelle coloca que a gente tem que orientar em todos os sentidos, né? E estimular o questionamento, né? Porque mesmo que ele sofra a estrutura do patriarcado, socialmente ele ocupa o lugar do privilégio, né? Que às vezes nos é negado em algumas situações. Então, é importante essa ponte também, né? Porque em determinadas situações, a gente simplesmente por ser mulher é desconsiderado. Então, quando a gente volta com essa força do sagrado para essa luta no feminismo, isso eu falo por mim mesmo, né? Que é essa questão que me renovou no sagrado, que me dá muito mais força hoje para militar e para orientar, é também fazer com que o homem entenda que mesmo sofrendo, ele está numa situação de privilégio que às vezes as mulheres não estão.
É verdade. É isso. É uma colocação bem interessante, importante de se fazer. Meninas, vocês me ouvem? Vocês Sim. me ouvem? Sim. Sim. Oi. Oi. É que eu entrei e saí, esse negócio parece que está travando aqui. Mas eu queria saudá-las, dizer que é muito bom ouvi-las e estar aqui junto, nesse mundo virtual, nessa dança em espiral, né, que a gente se propõe na conversa. Aí eu queria falar um oi, assim, é muito gratificante, sempre, né, a gente aprende bastante. E eu acho desafiador essa nossa busca, de fazer uma conexão ou uma interação, ou buscar um equilíbrio entre o feminino e o feminista, ou buscar as intersecções que tem no que é ser feminina, o que é ser feminista, não é? E aí essa é uma reflexão que eu faço bastante, porque nos grupos que eu participo de mulheres, são mulheres que são ligadas à religião cristã, católica, evangélica. São grupos que... Vocês me ouvem? Sim. Aqui parece que não está aparecendo. Que tem grupos de mulheres que está envolvida com a religião, que tem uma agência, que tem um protagonismo, que tem uma vida assim, que igual tem bastante pressupostos, vive pressupostos feministas, mas não se assumem feministas, têm medo da carga que o conceito traz em função dos preconceitos que são construídos, né? Em função de ser feminista, no mundo católico, pelo menos que eu trabalho, ou evangélico, quando você fala que você é feminista, ele já lê abortista, sabe? Já associa. Quer dizer, feminista, a pessoa ouve abortista. Essa é uma questão assim. Então, inclusive, eu tive num encontro de católicas feministas em novembro do ano passado, e o grupo e no grupo foi comentado sobre os círculos dos sagrados femininos, que está em voga no Brasil há muito tempo, mas que de repente parece que volta com uma nova efervescência nesse momento, né, numa busca de uma espiritualidade, do resgate do feminino. E aí eu ouvi muitas críticas negativas, inclusive, né, em grupos dessas feministas mais assim, engajadas politicamente, elas têm um pouco da dificuldade com essa espiritualidade que o círculo do sagrado feminino propõe, né? Como todas disseram, essa volta para o útero, essa volta para o corpo, né? E elas entendem isso como um essencialismo, né? E as mulheres que não têm útero, e as mulheres que não querem ter filhos, né? Parece que há elas questionam que há uma sacralidade do útero, uma sacralidade da maternidade, que exclui outras mulheres, como, por exemplo, eu que não tive filhos, ou mulheres que escolhem não viver a maternidade. Então, tem várias críticas, né, do movimento mais arraigado politicamente ao sagrado feminino. E nesse encontro, eu me levantei e falei assim, gente, eu só acho que não podemos jogar a criança com a água e a bacia fora, né, porque nesses círculos, o que eu observo no trabalho das mulheres com a religião é o empoderamento que elas alcançam através dessa busca da espiritualidade, do reconhecimento da existência da deusa, né, do resgate da deusa, e como a Munadi diz, não a deusa para longe de nós, mas a deusa que somos nós, a deusa que está dentro de nós. E como isso é fantástico e importante para tirar essas mulheres das cadeias de pensamento que as submetem a uma lógica patriarcal naturalizada, como se é isso mesmo, é meu papel de mulher mesmo, eu tenho que ser mãe mesmo, eu sou escravizada por amor mesmo, e como que elas, através só da descoberta do sagrado feminino e da potência da deusa que está dentro delas, como elas conseguem romper com paradigmas patriarcais, romper com relações abusivas, e elas não se declaram feministas, entendeu? Então, assim, aí a gente fica... Os conceitos são caixas que nos colocam dentro e tira a gente da espiral, coloca a gente fora da espiral, né? Da infinitude que nós somos, que nós herdamos dessa fonte divina e que a gente não vivencia, por quê? Porque nós também colocamos o nosso feminismo em caixas, né? Então, assim, eu acho muito interessante ouvi-las, né? Porque é um trabalho que eu tento desconstruir lendo a Bíblia, né? E hoje foi maravilhoso, porque depois da live de ontem eu fui reler
junto com a Kathleen, o livro de Ruth, né? Porque o livro de Ruth foi citado ontem, algumas pessoas comentaram. E no livro de Ruth, a Noemi, que é a sogra dela, a personagem principal, ela faz uma referência a Shaddai. Shaddai é uma deusa, né? Só que aí o patriarcado colocou o El na frente, El Shaddai. Aí o Shaddai, que é uma palavra feminina e que é uma palavra do nome de uma deusa, foi atribuído a um deus como o Todo-Poderoso. Mas a Noemi resgata a Shaddai, e ela cita Shaddai e cita Javé, né? Então a presença, você lê isso com as mulheres da igreja, né? E falar para elas, olha, Shaddai é uma deusa, e o que isso significa dentro da perspectiva de uma busca do equilíbrio entre o feminino e o masculino, é revolucionário. Então, para mim, vocês estão me ouvindo? Sim. O sagrado, o círculo do sagrado feminino, sabe, salva as críticas que nós somos passíveis a receber sobre sermos essencialistas, sobre sermos românticas demais com a maternidade, blá, blá, blá. Eu digo nos grupos feministas que eu digo que é revolucionário, sim, que é emancipatório, sim, que nos leva, assim, primeiramente a esse autoconhecimento, esse empoderamento com a nossa própria essência, que, como a Monade disse é desconectada da essência divina, né, tanto homens quanto mulheres, né. Então, o patriarcado e o machismo, ele faz mal para homens e mulheres por conta disso, né, porque desconecta tanto homens quanto mulheres uma fonte divina, de uma essência divina, que está para além, né, dos conceitos e das caixinhas que a gente vivencia. Então, eu sou uma defensora e já ouvi críticas, a Monade falou, e eu já ouvi críticas de amigas feministas, né, do nosso círculo, das dancinhas e blá, 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 né, e tipo, já me zoaram quando eu quis falar sobre a menstruação, da importância e tal, já me zoaram em grupos. Eu fui excluída de rodinhas, eu fui excluída, depois que eu comecei a participar do Sagrado em Dourados, eu fui excluída de alguns grupos, né, recaiu sobre mim uma desconfiança, de ter se tornado uma alienada, porque é assim que nos vem, mas eu continuo militante feminista e sou uma defensora também do Círculo do Sagrado, e onde eu vou, até ontem na live eu falei da nossa espiral, porque também para mim é o reencontro com a deusa que habita em mim, e eu acho isso fantástico, porque essa deusa inclusive está na Bíblia, que é o livro que gere também, que sempre geriu a minha vida, né, como mulher, como humana. Então é massa, valeu a partilha com vocês, viu? Muitíssimo obrigada, muito obrigada. Vocês sumiram todas aqui, vocês estão me ouvindo, mas eu não estou vendo vocês, mas muito obrigada. Gratidão, Nilith. Amo vocês, amo vocês, muito obrigada. Também te amo. Nilith, eu acho assim, sabe por que há uma crítica a partir do feminismo? Porque, assim, dói demais olhar para dentro. A gente participa dos círculos e que todos os meses a gente vai olhar questões internas, dói demais olhar para dentro. E aí é mais fácil mesmo cobrar a sociedade, colocar a culpa no homem ou na sociedade do que olhar para dentro, sabe? Porque, assim, a partir do momento que a gente se dá conta, que eu acho que é a maior dor que eu tive na minha vida, foi me dar conta de que o que acontecia fora era o que estava dentro, e me responsabilizar pelas coisas que as pessoas faziam comigo. A pessoa está fazendo comigo porque eu ressoo isso dentro de mim. E aí é que dói, entendeu? Mas, então, assim, eu penso que muitas vezes elas não vêm até o círculo do sagrado porque é um medo muito grande mesmo de olhar lá dentro. Então, é fácil, eu só falo de fora, milito para fora, só que o dentro está ali, fechadinho dentro da caixinha, como você mesmo disse. Mundo, eu não Gente, sei. licença. Vocês estão me vendo, ouvindo? Eu não estou vendo ninguém, eu só estou ouvindo. Vendo e ouvindo. Eu só estou ouvindo, parei de ver. Por que será? Eu também só estou ouvindo. Acho que é a internet. Só uma coisa, as outras irmãs retrataram esse mesmo problema e disseram que talvez, se for no celular, pode ser que a memória tenha ficado cheia. E em razão disso, não está funcionando o aplicativo com perfeição. Aí, se for possível excluir alguma coisa, não sei, ou tentar sair e entrar de novo, ok? A Márcia
falou assim, no nosso mundo machista, a figura da mulher feminista é uma lésbica sem se depilar e que fuma cachimbo. Misturou. Tipo... Eu tô toda sem depilar aqui, tô parecendo uma ogra. Adoro. Quarentena. Eu acho que a Tchela queria falar. Por favor. Tá sem áudio. Eu só tô ouvindo agora. Tchela? Tchela, liga seu áudio. Vamos ver. Tá escrevendo? Não vejo nada. Janete tá contatando a gente. Vou ler o que ela mandou, tá? Olá, boa noite. Muito feliz de estar participando e vibrando com todas as falas. O sagrado Que pena, meu Deus. Aí, travou, agora voltou. Eu acredito que podemos ter momentos juntos e perdermos quando eles não estão presentes. E perdemos quando eles não estão presentes. Verdade. Ela colocou que o medo de olhar para si, mas temos que olhar essas mulheres que ainda não olham para dentro com amorosidade e vibrar amor por elas também, não cair em julgamento. É isso, importantíssimo, né? Importantíssimo. A primeira coisa que a gente faz é julgar, infelizmente, né? É um olhar todos os dias para o não julgamento, né? É um padrão que está muito enraizado, né, dentro da nossa mente, esse julgar. Demais. Ela está tentando. Por que será que não vai o áudio dela? Deixa eu tentar. Agora tá tudo preto, assim, tá tudo escuro. Mas escutar tá tudo bem. Tô escutando. Tudo bem. Vou tentar. Será que ela já tentou sair e entrar? Não sei, vamos ver se Vocês ela... têm um teto de horário? Não, tá livre. Como é que tá? Livre. Tá livre. Ó, ela mandou mensagem pra gente. Vamos só... Ai, puxa, a Devana também queria entrar. Que a Devana também queria falar, né? E a Devana tá aqui ainda? Eu tenho outro Meet, que não é esse, parece que ele é melhor. Eu conversei essa semana, é outro Meet. Esse aí é Justin Meet. É, do Google. Uhum. Mas tem um outro. Eu acho que é o horário mesmo, tá todo mundo fazendo live. Eu acabei de receber aqui, sei lá, umas 30 mensagens de live. Então... Eu acredito que seja isso mesmo. E aí eu ainda fiz ontem, eu falei, nossa, fui competir ainda com o Moro. Nossa, eu não assistia eu vejo você, Lili. Assisti a sua, graças a Deus. Sim. Eu tava querendo, olha só a minha pretensão, querer competir com a live do Bolsonaro e do Moro, foi demais. Perdi feio. Eu vou aproveitar esse momento. Na hora que eu fui falar, eu acabei não me apresentando por nervosismo e deixei algumas palavras para trás. Então, para quem está aqui ainda, não me apresentei. Meu nome é Iane, eu sou professora, eu sou terapeuta holística e bruxa. E, bom, o que ficou faltando para eu falar foi que, muitas vezes, o olhar das mulheres como resposta ao patriarcado é de negar toda a feminilidade existente e passar a assumir comportamentos que não são tão naturais, como, por exemplo,
negar o ciclo através de remédios, silenciar as dores das cólicas, porque muitas vezes elas significam coisas, todas as vezes, na verdade, elas significam coisas, e esses artifícios que muitas vezes as mulheres lançam mão, não é visto por mim como um ideal, uma vez que isso faz com que nós tentamos nos tornar algo que nós não somos. E negar para tentar assumir um lugar que ele é nosso, da forma como nós somos. Entende? A gente não precisa alterar aquilo que a gente é. E a frase que eu escrevi veio de um vídeo que eu assisti da Morena Cardoso, inclusive é uma dica para vocês, que é a descolonização do corpo feminino. Ela fala: eu sou diferente e me aproprio do meu corpo. Então, eu me aproprio da minha menstruação, eu não tenho vergonha da minha menstruação. Eu posso pedir para minha amiga um absorvente emprestado se eu achar adequado usar absorvente. E isso não é um problema. E a gente, muitas vezes, tenta assumir um lugar e se enquadrar em algo que a gente não é naturalmente. Então, eu queria dizer isso também. Eu também trouxe um texto e eu esqueci de ler ele. Posso ler? Pode. É da mamã André Herrera. Ao lado de um Deus masculino, existe uma deusa feminina, Mãe de Deus. É a que gera toda a vida. É ela quem manifesta. E dessa maneira, estamos nesse novo tempo em que necessitamos olhar e reconhecer que sim, existe. Deixar de negá-la, porque todos nós, seres humanos, vivemos em sua manifestação, que é esta terra. Sagrado feminino significa ter a força de nomeá-la e viver com isso. É decidir modificar toda a nossa cultura, porque temos que equilibrar todas as relações, sejam de filosofia, deste mundo daqui, com toda a natureza, seja com as relações com todos os seres humanos, ou seja com o mundo intraterreno, que também foi negado por ser escuro ou porque foi necessário. Agora, estamos para voltar a tomar esta força, e é nisso que estamos trabalhando. Sagrado feminino significa ter a força para parar a violência contra as mulheres. Sagrado feminino significa ter a força de parar e organizar esta sociedade, de parar a exploração contra a natureza, de defender nossos filhos, de defender a vida. Sagrado feminino significa coisas concretas e significa uma mudança total nessa sociedade. Sagrado feminino significa a recuperação do sentir, dos sentimentos e colocá-los em um mesmo equilíbrio e uma mesma posição que a razão. Gratidão. Então, eu acho que com essa fala a gente pode concluir esse diálogo. Sim. Espero que todas tenham se beneficiado dessa conversa, que vocês possam refletir por si mesmas, e espero que tenham sido tocadas. E caso tenham algo a dizer, estou disponível e eu tenho certeza que as demais também estão. Peço desculpas pela questão da tecnologia e, como a gente sabe, tem muitas lives acontecendo nesse momento. Desejo a todas uma boa semana, um bom ano, que todas vocês possam ser focos de luz e que possam demonstrar a conexão existente entre nós e a Mãe Terra. Gratidão. Benção, Mãe.